Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Fischer. Estamos começando mais uma hora da poetisa. Hoje conversamos com Julie Dorrico. Ela que é descendente do povo Macuxi, doutorada em literatura indígena. Vamos conversar com ela sobre a sua trajetória, sobre literatura indígena e sobre os seus projetos, como Leia Autores Indígenas. Com vocês, é uma honra receber aqui Julie Dorrico. Não existem índios no Brasil. Existem povos com suas humanidades, espiritualidades, tradições, línguas e nomes próprios. Povos que já estavam aqui quando os invasores europeus chegaram. Povos que já habitavam aqui antes de todas essas terras serem chamadas de Brasil. O Brasil é terra indígena. Por isso, a esses povos, podemos chamá-los de nativos ou indígenas, que quer dizer originários de um lugar. A Unesco assinala 305 etnias e 274 línguas indígenas no Brasil. Eu não sou mais um número e eu não sou índia. Eu sou Macuxi. Eu me chamo Julie Dorrico e sou descendente do povo Macuxi. Se hoje eu me apresento com muito orgulho da minha descendência, durante 26 anos não foi assim. A literatura indígena me ajudou a encontrar o meu caminho de volta para casa. Eu me chamo Julie Dorrico, eu sou indígena Macuxi, que não nasceu no território, não cresceu na comunidade e que não fala a língua. Eu nasci no estado de Rondônia, que fica no outro extremo do estado de Roraima, que é onde se localiza o meu povo. Eu fui tomar consciência de que era uma identidade indígena, do pertencimento a um povo, já bem mais tarde, quando eu tinha 27 anos. Hoje eu tenho 31. E desde então eu tenho me engajado em fazer da minha pesquisa, da minha literatura, esse canal para fortalecimento das lutas indígenas de modo geral, mas em especial da literatura indígena, que também é um reflexo da carência pela qual eu passei durante 11 anos na academia. Então, eu tinha muita dificuldade de encontrar obras de autores indígenas, de entender que havia um sistema de literatura indígena já presente, forte, muito potente no Brasil. E quando eu comecei, então, quando eu concluí o doutorado, que fez um ano agora em março, todo o meu doutorado foi voltado para a pesquisa da literatura indígena. O meu objetivo foi mostrar exatamente que nós tínhamos, sim, uma rede já de escritores, um sistema, conceitos, enredos, formas e conteúdos muito próprios do mundo indígena, como uma forma na verdade, a partir do pouco que eu consigo fazer, potencializar essas leituras, né? Acho que é isso. Mas, Julie, fiquei curiosa aqui em saber quando que você se deu conta da sua paixão pela literatura? Assim, que idade mais ou menos você tinha? Eu sempre gostei muito de ler. Desde criança, eu sempre li muitos quadrinhos, eu sempre, na escola, eu já lia romances. Mas me apaixonar por literatura mesmo só quando eu entendi qual era a minha identidade. Isso porque os livros que eu lia na escola, na graduação, eles me faziam acreditar que eu tinha menos valor.
E aí eu entrei nesse universo da palavra ocidental, né, da palavra do branco, e eu nadava contra a corrente, né? E isso é muito difícil assim para um leitor indígena. A gente tem estudado assim as potencialidades, mas também os perigos desse livro ocidental. E eu sempre fui muito de ler, então li muito romances, lia muitos autores, assim, os chamados autores perigosos, né? Eu lembro que eu acho que teve um semestre na graduação que eu li A Insustentável Leveza do Ser, O Sofrimento do Jovem Werther e Ana Karenina. Eu vou falar Ana Karenina porque eu não sei a pronúncia. E aí as pessoas viam assim, tipo, nossa, você quer morrer, né? Porque esses livros assim são da sofrência. E lidar com a leitura e entender os sofrimentos humanos foi muito importante assim na minha formação para eu entender que o Ocidente se dá o luxo de falar de morte, né? De angústia, de melancolia, de dores assim que tocam a nossa espinha, porque eles não se preocupam em sobreviver. E, por outro lado, assim, na nossa literatura, a gente tem feito o esforço, assim, de sobreviver, e aí por isso que às vezes a gente volta para lugares básicos, né? Mas não só. A gente está sempre também criando dispositivos de fortalecimento, apresentando a cultura de jeitos assim muito poéticos. As culturas indígenas, elas são muito poéticas. Então eu sempre fui uma leitora, mas eu acredito que eu só me apaixonei por literatura, e aí vou colocar aqui indígena, quando eu passei a me afirmar como uma mulher indígena no Brasil, que é essa literatura que eu fluo e não que eu nado contra a corrente. Muito bonito. E quais foram os primeiros autores indígenas, escritores que você leu? Os primeiros autores indígenas que eu li foram, né, Eliane Potiguara, que é a obra Metade Cara, Metade Máscara. Depois foi a obra A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. E aí, nesse contexto, eu, então, conheci o Daniel Munduruku. E o Daniel Munduruku tem muitas publicações, então eu ia comprando os livros dele. E foi através dele também que eu conheci outros autores. E esses autores, né, me levaram a conhecer os outros autores que eram todos parentes. Então, eu acho que inicialmente foi Eliane Potiguara, foi Daniel, foi Cacau Erá. Foram esses autores assim que eram mais conhecidos no Brasil, né, que já tinham inclusive foram eles quem fundaram, né, quem tornaram possível estar aqui hoje. Eles tiveram coragem assim de se afirmar autores indígenas numa época que eu era criança, e isso faz muita diferença para nós jovens, né? Eu me acho super jovem ainda, sem etarismo e tal, mas eu ainda me acho jovem, com bastante força, para que a gente possa estar aqui, inclusive hoje, dia 22, brigando na internet, numa data super controversa para os brancos, porque a gente tem certeza que essa data de hoje ela não foi uma data, ela não é uma data a ser celebrada, né? Ela é uma data para ser contestada. Mas esses autores então me apresentaram um pouco de suas visões de mundo, de povos, e isso me empoderou, me deu forças para procurar a minha própria espiritualidade, minha própria ancestralidade, compartilhando esse mundo com eles. E desde então, assim, eu comecei com 3, 4, de repente eu estava lendo 15 autores, 20 autores, e o que me deu, inclusive, a ideia de começar a divulgar esses autores, porque na minha época não foi fácil encontrá-los. Então comecei a fazer recorte de foto, de capa de obra, uma citação, entrevistá-los, inclusive, para que as pessoas pudessem conhecê-los, né? Para que não passassem assim pela dificuldade que eu passei em encontrar obras de autoria indígena. E você começou a escrever também, você publicou um livro, né? Sim, mas eu não comecei a escrever nesse contexto, eu sempre escrevi.
Desde criança eu sempre rascunhei poemas, eu sempre escrevi historinhas, sempre fui muito de fazer redação. E eu tenho um conjunto de poemas assim que são anteriores a essa publicação, mas eu te juro, elas não fazem sentido. Então eu olho para trás, olho para minha escrita e eu vejo assim que assim como eu não me identificava e eu estava perdida nas origens, meu texto também está, né? Então eram expressões eram expressões angustiantes de uma pessoa tentando se achar, né? Uma pessoa assim tentando entender o seu lugar no mundo. E é surreal assim que quando eu entendo meu lugar no mundo, tipo, toda a minha escrita ela ganha corpo, né? Ela ganha identidade, ela ganha uma simbiose com o que eu acredito. E eu acho que isso reflete muito no que eu escrevo e também o que, de certa forma, me deu coragem para publicar, né? Talvez eu não publicasse naquele tempo um livro, porque eu estava entendendo, não entendia políticas da identidade indígena. Eu fui entender depois. E eu sinto assim que eu pulei muitas etapas de respeito ao meu povo, né, de tipo de ter consultado, de ter talvez tido uma outra orientação, né? Porém aprendi a lição e agora é o que temos. O nome do livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias você publicou nesse processo dessa trajetória de autoafirmação? Isso foi quando eu entendi que eu era uma mulher indígena e as coisas começaram a fazer sentido e eu precisava escrever, eu precisava registrar porque elas estavam transbordando em mim. E aí isso foi em 2017, desculpa, 2017, 2018, né? Esse contato com a literatura indígena e a literatura indígena como espelho para eu ver a minha própria identidade, meu próprio rosto, meu próprio corpo. E esse texto, então, nasce no início de 2019, né? E aí, então, assim, é um processo que a escrita foi uma terapia também. Em parte, porque eu chorei bastante, assim, com a obra. Eu escrevia e chorava muito. Eu pensava, caramba, não vou terminar isso aqui, porque não dá, assim, tem muito de mim. Mas foi nesse intervalo, e o livro, assim, quando eu terminei o livro, eu estava um pouco mais leve. Tinha entendido que eu precisava ter escrito de fato e queria muito assim que o que eu tinha escrito fizesse sentido. Então foi em 2019 e eu enviei ele para um concurso, que é o concurso Tamoios, e ele foi premiado. Deixa eu contar essa história aqui rapidinho, né? Enviei para o concurso Tamoios, fiquei esperando, demora um mês e meio, né? Até eles receberem o texto, eles só recebem impresso. Eles leem um texto, eles formam uma banca de jurados para votar em que texto merece ganhar o concurso, né? E eu fiquei esperando, estava em Porto Alegre nessa época, e a ligação vem do vem do Rio de Janeiro, né? Então é 21. Só que eu não sei onde você está, mas aqui no Brasil é terrível, porque 11 e 21 são operadoras, são lojas de concessionária, consignados, etc. Esse dia, então, de tarde, eu resolvi atender o telefone e era a mulher da Fenilídia. Aí meu coração disparou, né? Falei, ganhei. Foi só o que veio na minha cabeça. E aí, na hora que ela começou a falar, Júlia, tô falando com o Júlio e tal, eu quero te ligar para avisar que você venceu o prêmio Tamoios, né? Com o texto, e o meu texto tem o mesmo título, tá, do livro, essa uma cheia de histórias. Com o texto Ciranda, Cirandá. Sabe, eu fui do céu ao inferno em questões de segundos, aí poxa, acho que não sou eu. Ela, não, peraí, você é a Julie? Não, peraí, rapidinho, deixa eu olhar aqui. Aí ela foi, não, foi você mesmo. O quê? Ela, não, foi você mesmo. E eu, olha, eu não sei, você me levou do céu ao inferno, ao céu em questões de segundos. E depois eu fiquei super feliz e calma, e foi muito legal, assim.
Muito legal. Qual podia ter sido trágica. Quase foi, né? Porém, deu certo no final. E, e foi algo para você, assim, inesperado? Tipo, você planejava isso antes? Tipo assim, eu vou ir por esse caminho da literatura, escrever e realizar esses projetos que você vem realizando? Ou começou a acontecer, assim, de forma muito espontânea e natural para você? 50-50, eu diria, porque como a literatura indígena é uma pesquisa em ascensão, e eu estava ali totalmente envolvida, e acho que desde que eu entendi minha identidade, eu sou totalmente envolvida, eu acordo pensando nisso, eu durmo, eu vivo isso, literalmente eu vivo isso. Então foi comum pensar e me consolidar nessa área. Então, assim, eu estava na pesquisa, eu estava no doutorado, eu sabia que a linguagem da pesquisa é artigo, é capítulo de livro, são livros organizados. Então, eu cumpri essa etapa. Aí eu percebi que no nicho da pesquisa, o nicho da pesquisa não dialogava tanto com a cultura. Peraí, vou para a cultura, então. Então, comecei a contatar museus, revistas culturais. Então, eu fiz uma curadoria para o Museu do Índio. Tipo, eu que propus, gente, bora fazer? Eles, bora fazer. Revista Select, gente, quero fazer um texto de literatura indígena, bora fazer? Bora fazer. Então, nesse momento, eu estou procurando instituições culturais para poder levar a literatura indígena para talvez ela ficar mais visível, sabe? Então, eu vejo o espaço onde eu estou e eu sempre tento transcender esse espaço, porque eu sei que não é algo individual, mas coletivo, né? Então, a literatura indígena precisa estar na rede básica, na universidade, nas instituições culturais, no cinema, sei lá, vamos chegar nesse lugar ainda. Então, é um caminho natural que eu vou construindo, eu sempre fui muito de construir as coisas, de me incomodar e querer sair daquele lugar. Então, Sesc, né, Itaú, vamos sempre propondo coisas de ir atrás e construir esses lugares, sobretudo no âmbito da pesquisa. Mas na literatura, eu me lembrei, depois que eu publiquei um livro, eu estava dando aula, dei aula para educação básica por um período muito curto, de 9 meses, eu acho, foi assim, uma experiência bem, bem forte, aprendi muito com ela. E eu lembro, assim, que um aluno uma vez tinha me interpelado, né, e falado assim, eles tendem a desvalorizar a carreira do professor, né? Ele dizia assim, professora, mas por que você está aqui? Você é tão inteligente, né? Eu estou aqui para ensinar vocês. Mas também porque eu quero ser escritora. E isso foi em 2013, né? Então, quando eu publiquei o livro, eu fiquei com a sensação de que nós sonhamos, nós, nós sonhamos, nós projetamos desejos e inconscientemente talvez a gente vá perseguindo eles, né? Por isso que eu acredito muito assim em cultivar sementes boas dentro de nós, porque a gente vai de certa forma regando esses desejos, regando esses sonhos. E quando eu publiquei esse livro, eu pensei, nossa, essa semente foi plantada há muitos anos, né? Inclusive eu tinha esquecido dela por uma série de coisas. E aí eu acho que é isso, um pouco de sonho, um pouco de projeto, um pouco de desejo, mas também muita mão na massa para poder fazer isso acontecer. Nada veio e nada vem gratuitamente, para mim, pelo menos. E eu tenho, mas eu tenho gostado assim de criar de estar em outros espaços a partir dessa provocação, inclusive, né? Às vezes o pessoal não gosta, não. Ah, lá vem, né? Eu vou mesmo. Então, Foi através desse teu modo provocativo que você começou os projetos, então, tipo, leia autoras indígenas, leia mulheres indígenas. sim, a gente estava em 2019 e os clubes de leitura para mulheres no Brasil começou a crescer exponencialmente, né? E nesses clubes, algumas autoras, algumas parentas eram mais recorrentes. Então, a Eliane Potiguara, a Márcia Cambeba, que são maravilhosas, né? A Aurita Tabajara. Só que eram só elas. E eu pensava,
Poxa vida, eu conheço pelo menos 17 na época, hoje tem mais, hoje tem cerca de 27, assim, 27 ou 30, da última vez que eu contei. E eu pensava, poxa, quem sabe se eu fizer essa página aqui, indicando essas obras, esses clubes possam usar como referência essas autoras nos seus clubes. Aí nasceu Leia Mulheres Indígenas. Mas depois eu pensei, e se cada parente começasse a trabalhar com literatura indígena, divulgando a literatura da sua região? A gente abriu vários perfis, no Instagram principalmente, e os parentes começaram a fazer essa pesquisa, né? Uma coisa que é super legal nisso é que eu não estou em nenhum desses projetos sozinha. Embora comece, o que eu acho super legal, mas, enfim, aconteceria mesmo sem mim, que eu acho que é um sintoma do nosso tempo. Muitos parentes, eles estão juntos e eles sabem que faz sentido, porque não é para fazer sentido para mim, sabe? Não é para eu estar naquele lugar de, e a Julie é a pesquisadora. Não, nós somos. E eu quero estar nesses espaços coletivamente com eles. Então, hoje a gente já tem parentes, assim, que fazem entrevistas com outros parentes, né, que estão se tornando escritoras, que estão ganhando prêmios, assim, que estão trabalhando nessa área da literatura e da pesquisa também, da pesquisa e da literatura indígena. Então, para mim, isso é um passo que a gente dá para avançar, assim, nessa terra da literatura brasileira, né? E sozinha, por mais assim que eu fosse, sei lá, uma super pesquisadora, eu não ia conseguir. E eu não quero esse lugar, né? E aí a gente tem feito, então, isso em rede, isso em coletivo, e a gente percebeu, assim, que o impacto é muito mais abrangente do que se concentrar em uma só pessoa, né? Eu estou muito feliz, assim, com o fato de não ter uma vaidade acadêmica, nem artística, e conseguir, assim, genuinamente compartilhar esses espaços, não compartilhar não, convidar os parentes para que a gente esteja junto nesses espaços, né? Mas eu sinto também que a academia me dá uma certa, ou mesmo as instituições culturais, me dá uma certa moral, assim, por conta dos ritos que eu já cumpri na sociedade, que foi fazer graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, tá na linha de frente, assim, de debates e pesquisas, inclusive brigando com professores e teóricos. E então, já que a gente está nesse lugar a partir, né, desse reconhecimento, a gente tem incentivado cada vez mais os parentes também a estarem lá, estudarem, entenderem teorias, né, os grupos de estudos ocidentais, para a gente, inclusive, ver o que cabe e o que não cabe para a literatura indígena. Então, a gente atua aí nesse modo pesquisadora, modo escritora, concomitantemente, para fortalecer o nosso movimento. Na época da pandemia, ou antes um pouco, eu diria, eu comecei a meditar muito em casa. E meditava com meu irmão, que mora ainda no Rio Grande do Sul. E cada vez que eu meditava, às vezes pouquinho, tipo 10, 15 minutos, me vinha muitas imagens. E todas as imagens que vinha, eu achava que tinha a ver com ele, com meu irmão. Eu falava assim... depois a gente conversava sobre as visões, as coisas que a gente via durante a meditação, vinha muito esse povo indígena. E uma das memórias que eu tenho muito forte e bonitas foi que, como se eu visse assim do alto, e eu fui vendo assim uma pessoa do lado, outra pessoa, e assim ia formando as gerações, né? A primeira geração, segunda geração, aí formou esse círculo, né? Foi formando esse círculo e eu fui vendo do alto, do alto, do alto, até ficar um ponto. E eu enxerguei, tipo assim, nós somos um, né? Na minha interpretação. E você tá falando de coletividade, por isso que eu trouxe isso, né? Porque como nós que temos mais consciência em relação a isso, esse processo coletivo, e nós temos menos vaidades em relação aos nossos talentos, em relação aos nossos sonhos, objetivos, visões. E
e nos dá uma outra forma, assim, de vivenciar as coisas, né? Porque, e comigo, assim, é difícil às vezes de entender aquela pessoa, aquele indivíduo que não é um processo de desenvolvimento, crescimento de cada um, mas é difícil para mim entender coisas como a guerra, como essa destruição do meio ambiente, sabe? Como que as pessoas cometem atos assim tão egoístas, genocídio, etnocídio, violência contra a mulher, violência de qualquer forma. Então, é muito complicado, assim, quando a gente começa a ter cada vez mais consciência, a gente também tem cada vez mais responsabilidade. Não indígena, indígena, com essa visão de todos somos conectados, né? Sabendo disso, por um lado é maravilhoso, e por outro lado, eu sinto assim, até quando que a gente vai ficar passando por isso, por essas guerras, por essa forma de viver tão egoísta ainda, sabe? Vou comentar com você algo que um parente que é Maia Kitchê falou, né? Que Uhum. é o professor Emil Quemé, que eu adoro de coração. Sou muito grata assim, por viver no mesmo tempo que ele. Mas ele fala sobre as nossas origens, né? E ele diz assim que nós somos raízes, mas nós também, nós indígenas, somos galhos, tronco, galho, flores e folhas. E quando nós temos consciência disso, a gente não fica só nas raízes, né? A gente encorpa toda a luta. E é por isso que a gente tem, tipo, toda essa atuação, porque quando a gente sabe das nossas origens, a gente sempre escolhe o lado, né? Ao qual vai ser leal. E eu vejo muito isso, assim, sobretudo num Brasil, assim, miscigenado, né? De que muitas pessoas conhecem as suas origens, mas elas simplesmente ignoram, né? E elas optam por ser leais às mentalidades europeias. E a gente chega no século XXI, sabendo que, tipo, o projeto de salvação era só uma retórica. E eu não estou falando só do que incide sobre território, sobre bens, é sobretudo também sobre o psicológico, né? Sabe aquilo de assim, você vai ter uma casa, só você vai ter uma casa, você vai ter um carro, você vai ter joias e você vai ser feliz. Aí a pessoa chega com tudo isso e, ué, cadê minha felicidade? Cadê a felicidade tão prometida, né? Tipo, um modo de vida que, inclusive, te empurra para longe da tua família. Quanto mais longe, mais bem sucedido você vai ser. Aí tu, caramba, queria só tomar um café da manhã com a minha mãe, queria escutar a história antes de dormir. Você vai entendendo que essas dinâmicas da cidade, né, sobretudo dentro dessa lógica ocidental, capitalista, moderna, elas, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa jovem, não deu certo. Então, eu cheguei com 27 anos, longe da minha família, buscando trabalho, buscando dinheiro. Isso aqui não é para mim. Estou acumulando, estou querendo acumular as coisas, inclusive, para ficar mal, e é repensar assim, outras filosofias. Eu acho que tem um parente que fala, né, o Daniel Heath Justice, a literatura indígena como cura. Então, assim, a gente tem descoberto outros modos de vida, outras formas de se relacionar com outras pessoas e com a gente mesmo, que a modernidade não ensinou, né? Que a modernidade, pelo contrário, destacou o indivíduo para que ele ficasse sozinho mesmo. Ah, não, a partir daqui você vai ser um indivíduo, você vai ser o criador, você é o artista, né? Aproveita a sua solidão. Eu quero coletividade, quero estar entre meus parentes, quero estar com a minha família. E isso é, inclusive, um passo para curar-se com a família, né? Eu vejo assim, muita gente reatando com a família depois, quando entende as suas origens, né? Porque passa a buscar nelas os referenciais que o Ocidente nega. O Ocidente exalta as identidades brancas, não as indígenas negras, e isso acaba se aproximando porque tem um sentido de bem viver intrínseco ali, né? Mas é isso, eu acho assim que agora que você tem consciência da sua identidade, você está nesse momento, né? E inclusive eu estou te interpelando aqui. Onde é que vai repousar a sua lealdade, né?
Que tipo de mundo você quer viver, você quer que a sua geração viva, que a sua família viva. E eu acho que esse é um chamado duro, mas é um chamado necessário. Acho que é isso. E como que a gente tem acesso aos livros aqui? Porque eu comecei a assistir, maravilhoso o teu projeto, a gente vai divulgar ele aqui, Leia Autoras Indígenas, canal do YouTube. Aí eu comecei a assistir, eu fui ficando com mais vontade, mais vontade, mais vontade de consumir, de ver, e nós não temos acesso aqui, né? Tem alguns livros que eu já procurei, mas do Daniel, que você... esqueço o sobrenome dele, que para mim é difícil falar. Munduruku, depois você se acostuma. Mas também tem, assim, algum só e bem caro, assim. Então, uma das coisas que eu quero te provocar e para você provocar alguém é para a gente conseguir, com essa provocação, ter acesso dos livros aqui nos Estados Unidos e em outros países também, né? Porque uma das coisas que acontece muito aqui quando a gente vem para o imigrante, né, no caso, que vem para outro país, a gente essa coisa da identidade, da língua, a gente, se não prestar atenção, a gente acaba esquecendo português e não aprendendo inglês. Porque muitos focam no trabalho, no ganha-pão, no ganha-pão, e cada um com a sua prioridade, e, e não lê um livro, né? E acaba o tempinho que pode, ou liga a TV, ou escuta um rádio, uma coisa assim. E, o, e às vezes aprende inglês, mas é aquele inglês sem para a escola, inglês de ouvido, assim. Mas muitos das crianças que estão vindo para cá, eles têm que aprender super rapidamente, né, o inglês, e acabam, infelizmente, não continuam com a língua, com o português, e aí vão esquecendo. E uma das coisas que eu adoraria poder fazer no futuro, que seria um projeto maravilhoso, eu até agora não consegui ainda, talvez eu também, ou é falta de sorte, ou eu não sei ainda, não tive essa sorte, ou não busquei nos lugares certos o patrocínio, ajuda financeira para os projetos. Mas uma das coisas que eu adoraria realizar é ter essa possibilidade de ter literatura, principalmente literatura indígena, porque a gente sabe que o que a gente aprendeu sobre o povo originário, o povo indígena, foi muito romantizado né, o que a gente sabe não é o que é a realidade. Então, eu adoraria ler o Guarani de uma outra perspectiva agora, por exemplo, né? Ai, nossa, o É, Guarani do José de Alencar, horrível. Eu relia adulta e eu, meu Deus, então, socorro. é, então, e como que a gente, né, vai trazer essa riqueza toda que faz parte da nossa cultura brasileira para cá, para que isso não se perca também aqui, né? Porque a gente mudou de país que a gente deixa de ser, né? Então, a gente é importante que a gente mantenha isso vivo e aproveitar que a gente está repensando, redescobrindo certas coisas que já existiam, mas que foram ditas como descobertas, mas a gente está tendo a possibilidade de revisitar certas coisas que hoje a gente tem mais consciência, né? Que foram escritas, foram ensinadas para a gente por pessoas que não eram indígenas e que nos deram um ponto de vista, uma perspectiva da história. Então, muito legal seria se a gente pudesse manter essa curiosidade viva e revisitar, né, essas obras e também os autores, escritores dos povos originários, porque
aí sim eu acho que vai valorizar muito mais, que nem você falou, a nossa origem, a nossa cultura, a nossa própria identidade, né? Super. Eu acho que você poderia começar, inclusive, conhecendo a literatura indígena em Island Turtle, né? Que é onde você está. Tem um autor que eu sou apaixonada por ele, por favor, Tommy Orange, veja esse vídeo. O Tommy Orange, ele escreveu There, que na tradução em português, né, ficou como Lá Não Existe Lá, que é um romance. Chorei várias vezes já com ele. Toda vez que eu leio, eu choro e eu demoro a terminar a leitura porque ele é muito emocionante. Nós temos a Rebecca Huang Horst também, que é uma super premiada escritora. Para você ter noção, o The Resistance Reborn, que vai ser tipo o livro do próximo, que vai inspirar a próxima saga do Star Wars, é ela, a autora. E assim, pra você ter noção assim, do nível da ficção dos parentes nos Estados Unidos, né? E aí, conhecendo ele, você vai conhecendo outros, assim, obras maravilhosas que, inclusive, nem tem tradução no Brasil ainda, né? Black Sun, por exemplo, que é uma ficção também ainda não tem, Trail of Lightning dela também não tem tradução, e essas obras têm chegado agora aqui no Brasil. Eu acho assim que, mesmo que seja na língua inglesa, conhecer esses autores já te mostra assim de uma outra perspectiva como é viver no continente de Abya-Yala, que é como nós chamamos as três Américas, né? É um conceito adotado politicamente desde a década de 1980, de como que a gente se vê numa relação indígena em todo esse território. E aí, sim, infelizmente, no Brasil, a gente tem obras publicadas em português que circulam aqui, quando vão para fora, o frete sai muito caro. De repente, quando você viajar aqui, aí você faz a sua malinha de viagens, aí volta, né, pro Brasil, mas são poucas obras que a gente tem em e-book Kindle, e são poucas obras que a gente tem, assim, em PDF também, então é mais difícil o acesso, Sim. eu reconheço. Eu assisti um vídeo seu que você fez e atrás tinha vários livros, e aí você ia abrindo e falava. Eu fiquei assim, eu quero esse. Tem muita literatura mesmo publicada, ainda bem. Pra mim é como se fosse uma loja de doce, assim. Eu amo, eu Eu amo. quero. Eu fiquei assim. Aí, quando terminou, tudo eu, e agora? Eu fui para tentar achar, mas não tem ainda essa opção. Eu acho que a sua estante aí atrás podia dar uma melhorada mesmo. Colocar uma obra de literatura indígena aí, pelo menos. Isso sim, vai sim. Boa ideia. Sobre os seus projetos agora, o que você se vê fazendo? Continua nessa área da pesquisa, dos projetos? Tem alguma coisa nova, alguma coisa que você gostaria de ir para uma outra área, sei lá, cinema, o que for? Qual os projetos futuros que você se vê fazendo? Ai, nossa, meu projeto futuro é morar na aldeia. É isso, nadar na cachoeira e aprender a mergulhar, é isso, assim. Mas brincadeiras à parte, não tão brincadeiras assim. Eu quero aprender a falar a língua do meu povo. A nossa língua é uma língua viva. Nós temos muitos falantes ainda, mas eu acho que esse é o meu próximo projeto, meu próximo objetivo, que é algo que faz sentido e é também uma forma de eu entender mais, inclusive, a minha própria existência no mundo, né? Eu costumo dizer que as línguas indígenas, elas são as línguas da terra, porque elas comunicam com o território, elas comunicam, e eu não estou falando tipo território terra, né, uma área demarcada, estou falando, elas comunicam com aquela terra até o universo, ou como um parente fala, né, o céu do céu, né, o céu do céu que é o universo. E a gente tem histórias na língua que vão desde baixo do céu até esse céu do céu, de como chegamos nesse céu. Então, como eu falei, as culturas indígenas são muito poéticas e a nossa língua é muito poética. E eu quero ler essa poesia agora. Eu quero ler essa poesia da terra que faz sentido para mim. Então, eu estou indo morar no território agora, estou me mudando e estou indo estudar. Quero mais falar português, não, durante um tempão. Quero só falar a língua macuxica,
Makushi Maimu, e levar um pouco do que eu aprendi nessa minha pesquisa sobre autoria, sobre o mercado editorial, como fazer com que os parentes possam publicar mais, fortalecer a literatura makushi. Eu acho que eu fiz um trabalho, até agora, assim, um trabalho mais abrangente, com vários povos, com vários parentes, uma forma de divulgar todos nós, assim, uma coisa mais coletiva, e aí eu senti necessidade de fortalecer o meu povo, ou de fazer parte, de estar mais próximo dele, né? Então, esse é o meu próximo passo, eu estou muito feliz, assim, com essa mudança, estou um pouco angustiada também, porque toda mudança gera uns conflitos internos, mas eu sinto que é a coisa certa a fazer. Aprender a língua do meu povo, ajudar novas publicações entre o meu povo e viver esse processo, né? Eu acho que, eu até falei para um parente isso, né? Eu não quero mais apresentar, eu quero vivenciar. Mesmo que eu vá fazer algum trabalho cultural, eu quero vivenciar aquilo. Eu quero sentir que na nossa energia é uma troca, né? Porque eu acho que quando a gente vai apresentar, falar de cultura indígena, tem muita essa energia de eu estou ensinando você um letramento que a escola, que a universidade não te ensinou. Então é muito unilateral, né? Porque essa é a nossa realidade. Mas quando eu estou com os parentes, eu escuto deles também modos de vida, formas de se relacionar que eu não tive, que estou reaprendendo, né, agora. Como hoje, eu liguei para um parente para dar uma notícia para ele super legal. Aí eu, oi, bom dia, eu já comecei a vomitar as informações nele. Ele, ei, calma, calma, calma. Como você tá? Tudo bem? Você viajou bem? Você chegou bem? Você tá bem agora? É isso, sabe? É o primeiro bem-estar do outro, além das coisas, mesmo que sejam projetos fascinantes que vão fazer diferença na nossa vida. Antes de tudo, e eu acho que é por isso assim que a gente é tão fortalecido, sai fortalecido desses encontros, porque a gente de fato se preocupa com a saúde, com o bem-estar da gente, né? Aí eu, ai, droga, mais uma para aprender, né? Me desmontando de novo, aí, tô bem. Aí, tchau, tchau, tchau. E agora, assim, legal, né? E ficou até mais leve, sabe? Sim. Então é isso. Eu quero estar com eles, quero vivenciar, quero aprender, quero beber caxiri, que é muito gostoso. O que é caxiri? É uma bebida tradicional do meu povo Aham. também. E comida morida, que é caldo de carne, de peixe com muita pimenta. É Uau. isso, assim, eu quero isso para minha vida. E os próximos passos serão esses. E vai ser a sua primeira vez, esse tipo de experiência na aldeia vai ser a primeira vez que você vai ter? Não, eu morei com a minha avó quando era criança, a gente vivia no sítio, então tinha a vivência da aldeia, né? Sim. Mas eu não cresci assim, de beber para falar a língua, para viver isso, assim, eu só tive alguns tempos e espaços assim de vivência, não foram ininterruptos assim, não foram contínuos, né? Foram isolados. E aí eu quero ter um pouco essa vivência mais contínua para, inclusive, aprender a língua, porque meu avô fala a língua, né? Ele fala português e makushi e fala inglês também. Eles são Uau. super polilingües, eu que não só falo português. Uhum. E eu quero estar um pouco mais com eles, assim, para aprender, né? Para aprender não, para vivenciar isso, né? Eu sinto que é isso que está me chamando e eu vou atender esse chamado agora. E esse é meu próximo projeto, então, viver no território, falar a língua, compartilhar o que eu aprendi com os parentes, incentivar eles, escutar mais eles também e ficar entre família. É isso. Que bom, fico feliz por você. Eu estou sentindo a sua felicidade. Então, eu acho que eu não quero tomar muito mais do seu tempo. Eu aprecio demais o tempo que a gente teve juntas. Eu espero que todo mundo tenha gostado e também tenha sentido essa leveza que eu senti em conversar com ela. Muito obrigada. E eu espero que a gente possa continuar essa conversa. Próxima vez eu vou ter os livrinhos aqui. Só vou aceitar se eu ver livrinho ali indígena e eu... Eu vou começar a incomodar o pessoal que vai viajar. Eu vou dizer, por favor, não vem. Traz para mim, né?
Mas, Ela Leti. e depois eu vou pedir para você. Ai, como é que é o nome? É a Lolete. É a Lolete. Lolete. A Lolete quis dar entrevista também. Vou dar essa dica para você, a gente está finalizando já, mas para todo mundo que está nos assistindo, para buscar a primeira mostra de literatura indígena, que é uma curadoria que eu fiz para o Museu do Índio, que ainda vai se chamar Museu do Indígena, eu tenho fé. E lá eu faço uma curadoria de muitos autores por regiões e biomas, né? Então você vai lá, olha a foto do autor, a capa, um trechinho, vê o que te chama mais atenção, desperta a curiosidade e passa a conhecer a obra. E também conhecer a página do Leia Mulheres Indígenas, onde a gente indica autoras e obras e gênero também, né? Para ver o que te agrada, assim. Então, existe já essa curadoria, né? Porque elas são muito recorrentes nas nossas páginas, nos nossos feeds também. E a gente sempre faz assim, para deixar o material pronto para uma introdução, né? Para se estudar a literatura indígena e para ler. Então, gente, é com vocês agora. Muito obrigada, Júlio. Foi um prazer conversar aqui com você e realmente eu conto com o seu retorno, porque eu vou comprar os meus livros e vou querer compartilhar com vocês também. Então é Super. isso. Um beijo, Alessandra. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. A Hora da Poetisa termina agora e até a próxima. Tchau. O que é o amor indígena? É sentir o sol sob a pele, a brisa nos cabelos, os pés afundar no barro, é ter a cor da terra. É se sentir raiz, semente, flor, florescer. É sentir a beleza da pele que acolhe e apreciar as mudanças das estações em cada um dos traços, visíveis ou invisíveis. É pintar-se de branco, vermelho e preto para honrar os ancestrais.